Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Hoje eu vou fazer uma aula sobre um assunto que é muito relevante, que as pessoas sempre têm me pedido mais informações acerca dele, que é quem é Sofia. Eu já fiz um vídeo, já tem um vídeo aqui no canal falando um pouco, mas quanto mais a gente estuda, mais informações vão aparecendo. Então são coisas que a gente vai acrescentando, né, informações relevantes. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre quem é a Sofia. Eu até fiz uns tópicos aqui para eu não me esquecer de nada. Então, o nome que eu dei para esta aula, que é Sofia, o Cristo Cósmico, né? Então, Sofia é um ser biológico, então ele vive em nosso universo, aqui no universo material. Então, segundo a revelação cósmica, que são essa onda de fatos reveladores, como teve essa onda do espiritismo de Allan Kardec, o Jean Valjean está fazendo a terceira onda de revelações. Então, isso que eu estou falando aqui corresponde àquilo que Jean Valjean fala, né, em seus livros e em seus vídeos também. E muitas pessoas dizem que eu explico de uma forma mais simples, e eu quero dizer assim que é muito simples mesmo, né? Porque quando a gente vê Jean Valjean falando, ele se aprofunda muito. Então, cada pergunta que uma pessoa faz para ele, ele acaba fazendo uma live inteira, um vídeo inteiro só sobre uma pergunta. E isso que eu faço aqui é simplesmente uma pincelada, porque é um assunto muito vasto, né? Então, assim, são somente pinceladas mesmo. E sementes para reflexão, conforme Jean Valjean fala, os assuntos da revelação cósmica são para a gente refletir, e é como se fosse assim, uma abertura que a gente está tendo, uma abertura mental. E justamente nesse momento onde nós estamos carecendo muito disso, para onde a gente possa encontrar novamente um caminho, né? E continuar trilhando esse caminho, entre aspas, da salvação. Salvação, entre aspas, também, que seria um caminho onde a gente possa cumprir a nossa jornada de vida aqui de uma maneira honesta e sair dela também o mais limpo possível, da melhor maneira possível. Bom, então dito isso, eu vou dar continuidade aqui. Então, como eu estava dizendo, Sofia é um ser biológico que vive nesse universo do lado de cá, do universo material, onde nós vivemos. Então, ele é um ser de carne e osso, vamos dizer assim, para a gente poder ter um entendimento melhor. No universo antimaterial, onde vivem Brahma, Vishnu e Shiva, onde vivia, vamos dizer assim, os anjos de Javé também, os seres demos, que são aqueles seres do Olimpo, todos aqueles seres que nós chamamos de mitológicos, vivem também nesse universo antimaterial. Sofia foi criado há muito tempo atrás para ser o representante da Trimurti aqui no universo material. Então percebam, eles são do universo antimaterial e queriam ter um representante deles aqui no universo material. Então ele foi engendrado há muito tempo atrás. Então não é uma coisa atual. Ele tem o cérebro radiata. O cérebro radiata é composto de um único polo. Não é como o nosso cérebro, que é composto por 2 polos. Então, Sofia não tem percepção da mesma forma como os outros seres da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, não tem. Então, assim, o raciocínio lógico, o escrutínio, né, que é você perceber as coisas e você perseverar numa busca, eles não têm. Então, isso não faz parte desses seres. Isso nós, seres humanos, possuímos e eles não possuem. Então, Sofia é um ser que vive em naves muito próximos do planeta Terra.
São naves muito grandes, com uma tecnologia incrível, segundo Jean Vauelan. Eles provavelmente já foram percebidos, muitas vezes essas naves são percebidas, mas conforme já foi dito, né? Tanto eu já falei aqui no canal, e Jean Vauelan fala sempre isso, que essas naves, quando são percebidas, né, por quem tem condição de percebê-las, eles não nos contam. Então, a gente sabe que a NASA sabe de muita coisa que não nos passa, então essas naves também entrariam nessa condição de naves que são avistadas, que são detectadas, mas não são, essas informações não são passadas para nós, mesmo porque os cientistas não entendem por que essas naves ficam estacionadas numa distância considerável da Terra, mas que são detectadas, né? E eles não entendem, portanto, eles não falam desse assunto, certo? Não abordam esse assunto. Então, Sofia é um ser andrógeno. O que é um ser andrógeno? Ele não é nem masculino, nem feminino. Mas a aparência, se vocês já puderam perceber aquilo que nós chamamos de os deuses hindus, como Shiva, Krishna, Vishnu, esses seres, eu me lembro que quando eu estudei na faculdade espírita Hatha Yoga, que eu me aprofundei nesses estudos do hinduísmo, eu percebia isso, né? Então, é um deus masculino, mas com uma aparência feminina. Então, nós humanos intitulamos eles como masculinos, né? Porque essa coisa, essa criação de aparência masculina e feminina, ela é terrena. Então, tudo isso a gente tem que explicar aqui, né? Por que Krishna, Shiva, Vishnu têm uma aparência feminina, usam brinco, usam colares, têm cabelos longos, né? Usam batom até naquilo que os representa, né? Justamente porque eles são andrógenos, não tem sexo, não tem polaridade, né? Não é nem masculino e nem feminino. Então eles sempre se apresentam com essa aparência, porque foi uma escolha deles. Esses seres do universo antimaterial, eles são seres demoníacos, no sentido de que se metamorfoseiam. Então, quando Jean Vauelan, muitas vezes que teve em contato com eles, principalmente Javé, tinha muita dificuldade em manter uma única aparência. Ele ficava sempre se plasmando. Ora aparecia uma coisa, ora outra. Já Vishnu e Shiva já conseguiam manter a aparência que eles queriam, mas quando eles queriam se metamorfosear, isso acontecia com muita facilidade. Então, assim, a gente percebe que Javé é o mais afetado dos três, da Trimurti, porque foi ele que primeiramente caiu, né, no ovo cósmico, na criação dele, e se machucou muito, se machucou, no caso, quase se destruiu, se reconstituiu de uma forma ali que ele pudesse se manter vivo, criando esse universo antimaterial, visto que ele é de plasma. E ali eles permaneceram. Depois, Vishnu e Shiva vieram também, mas, vamos dizer assim, mantendo a sua saúde, diferente de Brahma. Brahma é um nome que é do hinduísmo, né? Então, a gente chama de Brahma quando está se referindo ao hinduísmo, e de Javé quando a gente está falando já desse ser que é visto como o Deus bíblico. Certo, pessoal? Então esse ser, ele é muito bonito. O Jean Vauelan diz que ele é muito bonito, muito atraente e muito parecido com Jesus, que ele já teve a oportunidade de estar com esses seres presencialmente, e eles são, quando vem de longe assim, ele disse caminhando, ele quase não teve condições de definir quem era quem até eles se aproximarem mais. Então, assim, Jesus, ele foi retirado elétrons de Sofia para ser feito a montagem daquilo que seria o ser Jesus. Então, os elétrons, uma carga muito grande de elétrons, foram inseminados em Maria para criar o ser Jesus. Por isso que ele tem a aparência muito parecida com Sofia.
Então, Jesus veio, né, para cumprir um cronograma de Javé. E Sofia sabia disso, porque eles precisavam eles não podiam mandar Sofia vir aqui para a Terra, porque Sofia, como eu disse para vocês, ele é assexuado. E eles queriam um representante humano, sexuado, né, no caso um homem, que Javé queria muito que fosse um homem. Então, Jesus veio, viveu a sua vida conforme a gente sabe, né? Algumas coisas que a gente sabe, vamos deixar isso claro, né? E na fase adulta dele, quando ele percebeu que ele ia ter que cumprir um cronograma e que ele se percebeu desde criança algo estranho, com poderes, com coisas que não eram normais para um ser humano. E quando ele era criança, numa das caravanas que eles foram a Jerusalém, ele entrou no Sinédrio, onde estava havendo reunião de pessoas estudiosos, né, daquela época, das Escrituras. Ele ouviu falar em Rockman, e ele era muito curioso e era muito inteligente, e ele sabia que tinha algo misterioso nele. E ele quis saber quem era Rockman. E ninguém explicou para ele, porque mesmo esses senhores estudiosos não sabiam quem era Rockman. E muitos poucos sabem até hoje. Hoje a gente sabe que Rockman é o nome hebraico, né, que é dado para aquele que foi dito que ele era como se fosse um assessor de Deus, do Deus Javé. Então, Rockman seria esse mesmo ser, Sofia. Então, na idade adulta, né, de Jesus, quando Jesus soube que ele teria que cumprir esse cronograma, que ele percebeu que ele teria que ser um Messias violento, um guerreiro romano, e que ele teria que criar guerras muito violentas para poder levar o povo até Javé. E ele tentou fazer da maneira como ele, né, vivenciando na carne, ele percebeu que ele não ia conseguir fazer isso. Então ele foi cumprindo um cronograma quando ele soube que ele ia morrer. Ele soube que ele ia morrer quando ele teve um confronto com os anjos de Javé, num fim de tarde, que ele foi até um lugar onde eles queriam ter uma reunião com ele, e eles falaram para ele que nessa reunião, Jean Valjean conta isso muitas vezes, provavelmente que vocês já ouviram falar também, que os anjos vieram contestar, dizendo assim: olha, Javé está muito bravo com você, porque você não está cumprindo aquilo que foi organizado para você cumprir. Então nós achamos que você, estando vivenciando a forma humana, você perdeu o rumo, que você não sabe mais aquilo que você está fazendo. Nesse momento houve a transfiguração. Jesus se transfigurou e apareceu como se fosse Sofia falando, e ele disse, como nas palavras, na língua de Capela, desculpem, usou a linguagem de Capela, e ele falou que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, que não era porque ele estava na forma humana que ele tinha perdido a noção daquilo que ele tinha vindo fazer. Então ele sabia. E a partir desse momento que ele teve esse encontro, né, com os anjos, ele começou a falar aos apóstolos e todos, né, que eram seus amigos, que ele ia morrer. Porque ele sabia que ele não ia conseguir. E ele também, desse momento em diante, eu acho que ele não relutou mais. Então ele acabou cumprindo um cronograma quando ele entra em Jerusalém, montado num burrico. Jean Valjean conta isso. Ele até pediu um burrico de uma pessoa que tinha um burrico ali nas imediações, para ele poder cumprir exatamente aquilo que constava das Escrituras. Então ele entrou em Jerusalém, montado no burrico, e para que pudesse ser reconhecido, né? E as pessoas
reconheceram que era ele que estava entrando. Então, só fiz esse adendo aí, né? Porque Jesus e Sofia, eles têm a história deles é intrinsecamente entrelaçada. Então, deixe-me ver aqui. O que mais que falta eu falar sobre Sofia? Então, na revelação cósmica, o Jean Vauelan fala que quem vai retornar, e isso está nas escrituras, né? E Jesus também, Jesus ressuscitado, falou que ele retornaria, mas que, na verdade, que quem retornaria seria a sua forma cósmica. E quando ele falou isso, ele estava se referindo a Sofia. Então, ele não disse que ele renasceria novamente entre os humanos, né? E quem viria nessas reuniões que Jean Vauelan tem na espiritualidade, isso foi confirmado, né? Que Sofia é que virá. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, né? Registrado, que segundo as informações da revelação cósmica, Sofia não virá para nos salvar. Sofia não virá para resolver nossos problemas. Ele virá para terminar de cumprir esse cronograma. Então, é como se fosse assim, uma missão, né? Assim como Jesus chegou a montar no burrico para poder concluir o cronograma que Javé tinha feito. Então, Sofia tem isso. É como se fosse uma coisa que ele é obrigado a fazer. Então, se for em breve ou se demorar um pouco, pelo que eu sei, pelo que Jean Vauelan fala, será breve. Breve que eu digo dentro da existência de pessoas que estão na faixa de 45 a 50 anos. Então, quem está na faixa de idade nossa, irá ver, né, essa chegada de Sofia. Mas o que tem que ser bem explicado, né, é que ele vai aparecer com a sua nave, ele não vai vir em pessoa, ele vai mostrar as suas naves, né, numa distância mais ou menos que, conforme a gente vê a lua cheia, seria mais ou menos nessa distância que ele vai ficar, e todo mundo vai poder ver. Então, assim, ele não vai vir para resolver problema da humanidade. E é isso que as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão dentro da religião, tanto da religião católica como de todas as outras vertentes cristãs, né? Esperando a volta de Jesus, achando que Jesus vai vir resolver os nossos problemas. E eu digo aqui mais uma vez, infelizmente, né, nós quando nascemos ganhamos o livre-arbítrio e somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, Sofia não vai vir resolver problemas de ninguém, ele vai simplesmente vir para cumprir um cronograma e para ele poder ficar livre desse compromisso, entre aspas, né, que ele precisa fazer. Eu vou concluir o vídeo por aqui, pessoal, e vou voltar para fazer um outro vídeo onde eu vou falar um pouco mais sobre Javé, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Se tiverem alguma dúvida desse contexto que eu expliquei, ou apontamentos a fazer, fiquem à vontade. Eu peço que vocês deem os seus likes, os comentários, que é muito importante, que esse vídeo eu estou fazendo justamente por causa de comentários deixados, né, de dúvidas que as pessoas têm. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.